A paz do Senhor, amados da Getsemane, discípulos e discípulas amados, mais uma vez estamos aqui, não deixando o Evangelho parar. A palavra não pode ficar parada, ninguém prende a palavra de Deus. E antes de começar essa live, esse vídeo, mais uma vez aqui direto do nosso templo, tem sido desafiador fazer esses vídeos aqui sem vocês aqui, de pregar sem vocês aqui conosco, mas eu queria fazer uma oração de cura, fazer uma oração para que os milagres de Deus aconteçam na vida de vocês, para que aqueles que estejam doentes sejam curados aí onde estiverem, os que estão em apertos, dificuldades, que as portas do céu se abram, as janelas do céu se abram sobre a vida de vocês. Queremos profetizar em nome de Jesus um mover sobrenatural do Espírito Santo sobre a vida de vocês, né? Que as portas que estão fechadas possam se abrir em nome de Jesus, né? Então receba aí agora onde você está, na sua casa, o milagre que você precisa. Nós liberamos, né, aqui do altar da nossa congregação, né, o milagre da parte do Senhor que você precisa. Você que está com ansiedade, depressão, angústia, tristeza, receba a alegria da parte do Senhor em nome de Jesus. Você que está sem esperança, que o teu coração seja cheio de esperança, porque o nosso Jesus continua o mesmo, ontem, hoje e para sempre. Ele vai ser o mesmo Jesus. Então, gostaria muito de começar esse vídeo proclamando e liberando sobre a sua vida o milagre da parte do Senhor. Eu não sei qual é a sua necessidade, qual é a sua angústia, qual é o seu desafio, qual é o seu obstáculo, mas eu declaro aqui pela minha fé, em nome de Jesus, né, uma resposta de Deus para a sua vida, o favor de Deus sobre a sua vida em nome de Jesus. Seja o que você estiver passando, nesse momento de crise, de dor, de aperto, de dúvidas, mais uma vez, que haja uma resposta de Deus para você. E após essa oração e chegando esse milagre na sua vida, nos dê um retorno para que a gente possa glorificar o Senhor, para que a gente possa exaltar ao Senhor. Então, em nome de Jesus, adore ao Senhor conosco nessa noite, se conecte conosco, vamos entrar no mesmo Espírito e vamos adorar a Deus pelo que Ele é. E sabendo que Ele é supremo, Ele tem controle sobre todas as coisas, nosso Deus está no trono e do trono Ele não se ausenta. Ele tem o controle de todas as coisas. E após essa introdução, essa oração, essa profecia sobre a sua vida, essa oração para a sua vida, pelo nosso governo também, em meio a essas informações cruzadas, tantas incertezas, notícias que nos chegam, que nos entristecem muito, pessoas já sendo despedidas, perdendo emprego, pessoas entrando em depressão. Nós precisamos de um mover de Deus, nós precisamos de um agir de Deus. Então eu conclamo a igreja a não deixar de orar, a não deixar de clamar ao Senhor, porque a nossa resposta vem do alto, a nossa resposta vem de Deus. Então, se a igreja deixar de orar, o inimigo vai avançar sobre nós. Então eu conclamo toda a Getsemane em nome de Jesus. Intensifiquem suas orações, orem pelo nosso governo, orem pelas nossas autoridades, para que a vontade de Deus seja feita na terra como é feita no céu. Quero desafiar você a adorar a gente conosco, com um cântico nessa noite, porque é culto ao Senhor. E Ele deve ser adorado independente das circunstâncias. Nós queremos adorar o Senhor com um cântico um pouco antigo, mas que traz muita alegria e esperança ao nosso coração, em nome de Jesus. Adore conosco, né? Alguns já conhecem, outros não, mas é profundíssimo. Então, adore com a gente em nome de Jesus. Aleluia, que alegria. Reúna a família aí, dê as mãos e vamos declarar: por toda a minha vida, ó Senhor, ó Senhor,
Verdade, Jesus. pois meu fôlego é a Tua vida. E nunca me cansarei. Presta atenção na letra, vai absorvendo ela. Posso ouvir a tua voz, Senhor. É tudo que nós precisamos. Mais doce que o mel. Oh, Jesus. Me tira dessa cova e me leva até o céu. Adore ao Senhor. Você nasceu para isso. Vamos. E terremotos, vento forte que passou. Vento forte que passou. Já vivi muitos perigos. Olha só. Mas a sua voz me acalmou. Me acalmou. É isso que nós precisamos hoje. As estrelas e ao mar os seus limites. Confie no Senhor, querido, em nome de Jesus. Eu me sinto tão seguro No teu colo, ó Altíssimo. No teu colo, ó Altíssimo. Se você puder levantar a tua voz e dizer: não há ferrolho, nem porta que fechem diante da sua voz. Não há doença, nem culpa que fiquem de pé diante de nós. Tome posse. Tempestade se acalma na voz que tudo criou. Pois a palavra é pura, escudo para o que nele crê. É um cântico profético para esse tempo. A tempestade vai se acalmar. Nós vamos ouvir a voz do Senhor. Já ouvimos falar de fogo, terremotos, mas Ele está no controle. Nosso Deus está no controle. E essa tempestade vai se acalmar. E você vai viver o melhor de Deus na sua vida, em nome de Jesus. Não há terror, não há nem portas que se fechem diante da sua voz. Não há doenças, nem culpa de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz. Tudo criou, pois tua palavra é pura, escudo para o que nele crê. Você pode aplaudir a Jesus aí na sua casa, com a sua família, né, e adorar ao Senhor, né? Glória a Deus. Que cântico profético para o nosso tempo. A tempestade vai se acalmar. Não há doença, não há culpa. Quando Deus age, ninguém pode impedi-lo de agir. E eu queria deixar aqui uma palavra, mais uma vez, para toda a sua família aí nessa noite. Se eu pudesse intitular essa mensagem, eu colocaria ela: nem todo mal vem do diabo. Pode escandalizar, alguns podem não entender, mas essa mensagem tem como tema: nem todo mal vem do diabo. E você vai entender o que eu vou falar. Nós não podemos viver só de informação. E a informação que a gente mais recebe hoje em dia, seja através da televisão, da internet, muitas informações. Mas nós somos um povo diferente. Nós somos um povo, nós somos cidadãos do reino. Então nós não podemos viver só de informação. Nós precisamos também de revelação. Informação é importante, mas o que mais manda é a revelação. Muito mais importante do que a informação é a revelação.
E muitas vezes nós cometemos alguns erros na vida cristã. Cometemos erros na nossa vida cristã. Eu reconheço que como pastor também já errei muito. Cometemos alguns erros de achar que tudo que é bom vem de Deus e que tudo que é mal vem do diabo. Então abra teu coração para essa palavra, porque eu creio que ela vem do trono para nossas vidas. Se a nossa vida está boa, uau, Deus está nos abençoando. É assim que a gente pensa. A minha vida não está tão boa assim, isso é coisa do diabo, é coisa do capeta. Nós fomos criados assim, nós pensamos assim muitas vezes. A gente nasceu com esse conceito. Se está tudo bem, Deus está abençoando. Se está mal, é porque o diabo está agindo, tem um espírito imundo agindo. Mas precisamos entender que às vezes momentos ruins, é aqui que eu quero falar para você. Nós precisamos entender que às vezes momentos ruins são proporcionados pelo próprio Deus. Que isso, pastor? Calma, nós vamos ler na Bíblia. Às vezes momentos ruins são proporcionados pelo próprio Senhor. Se você não entender o caminho, você pode perder o destino. Eu vou repetir essa frase. Se você não entender o caminho que você está seguindo hoje, você pode perder o seu destino. Por isso é importante a revelação, por isso a importância da intimidade com o Espírito Santo, para recebermos dele a revelação necessária para não perdermos o destino que Deus tem para nós e entendermos o caminho que estamos vivendo hoje. Porque se você olhar para o que Deus está fazendo e achar que é o diabo, você vai parar. Se olhar e é Deus que está fazendo e achar que é o diabo que está fazendo, você vai parar. E se você começar a dar glórias para o que o diabo está fazendo, você também vai parar. Todos nós queremos um destino glorioso. Eu desejo para a tua vida o melhor futuro que você possa ter. Todos nós desejamos um futuro glorioso para nós, para os nossos filhos, para a nossa família. Mas entender o caminho, essa é a frase que eu gostaria de deixar para você. Entender o caminho é a nossa grande missão. E eu gostaria de deixar um texto bíblico para você, que está em Salmo 66, versículo 10 ao versículo 12, que diz assim. Salmo 66, se você quiser, pode abrir aí e acompanhar conosco. Salmo 66, versículo 10 ao 12 diz: Tu, ó Deus, nos puseste à prova, Tu nos colocaste no fogo. Presta atenção, quem está colocando o povo à prova é Deus. Quem está colocando o povo no fogo é Deus, para nos purificar como se faz com a prata. Versículo 11: Tu nos prendeste na tua prisão e colocaste grandes pesos sobre nossas costas. Uau, parece que não é muito bíblico isso, né? E no versículo 12 diz: Depois fomos esmagados pelos exércitos inimigos, passamos pelo fogo e pela água, mas depois de tudo isso, Tu nos deste um lar bom e espaçoso. Meu Deus do céu! Marque esse texto da sua Bíblia. Salmo 66, versículo 10 ao 12. Deus só nos coloca em lugares dignos se formos dignos desse lugar. E interessante que nesse texto Deus diz que Ele me refina como Ele refina a prata, como a prata é refinada, no versículo 10. A prata é refinada no fogo, pois ela tem muitas contaminações. Quem entende um pouquinho está entendendo o que eu estou falando. A prata é refinada pelo fogo, porque ela contém muitas contaminações. E é o refinador que sabe quando a prata está purificada. Eu vou repetir isso. É o purificador, é o refinador que sabe quando a prata está purificada. E quando é que o refinador sabe quando a prata está purificada? Abra teu coração aqui agora para receber a revelação. Lembra? Muito mais importante do que a informação é a revelação. Quando é que o refinador sabe que a prata está purificada?
quando ele consegue enxergar o seu semblante nitidamente na prata. Pegou? Quando é que o refinador sabe que a prata está purificada? Quando ele consegue se enxergar o semblante dele na prata. A prata está no ponto quando o refinador consegue enxergar o rosto dele na prata. Isso te diz alguma coisa? Isso te fala de alguma coisa? Pegou a revelação, em nome de Jesus? Deus me coloca num fogo que parece que eu não vou suportar. Isso já aconteceu com você? Deus nos coloca, não é o diabo que nos coloca, mas Deus nos coloca em um fogo que parece que muitas vezes nós não vamos suportar. Ele me coloca em situações que parece que eu não vou aguentar. E se eu não entender o caminho, e aqui eu volto a falar, se eu não entender o caminho, eu não vou mais para o meu destino. Então grave isso no seu coração. Deus muitas vezes nos coloca em um fogo que parece que a gente não vai suportar. E nós precisamos compreender o caminho. Pastor, então qual é a garantia? Qual a garantia que este aperto financeiro que eu estou passando, qual é a garantia que esta crise na minha vida, na minha família, no meu país, não vai me matar? A garantia é que o refinador está olhando, o refinador está acompanhando. Então você precisa tomar posse disso em nome de Jesus. Repita essa frase: o refinador está de olho, ele está acompanhando o refinamento. Deus muitas vezes nos pega, nos coloca no fogo da prova, da crise, da dificuldade, para nos refinar, porque Ele quer se enxergar em nós. O fogo não vai me destruir, o fogo vai me refinar. Você pode repetir essa frase comigo? O fogo não vai me destruir, o fogo vai me refinar. E Ele está dizendo: já estou me vendo nesta prata. É como se Deus estivesse olhando para você e dizendo: eu já estou me vendo em você, eu já estou tirando as contaminações que estavam em você, e eu estou conseguindo me enxergar em você. Que coisa linda! O refinador nos coloca no fogo não para nos matar ou destruir, mas para se enxergar em nós. Que salmo tremendo! Ele não nos coloca no fogo para nos matar ou destruir, mas para se enxergar em nós. Eu quero profetizar aqui mais uma vez, nesse domingo à noite, aqui da nossa igreja, que você será o espelho de Deus para essa geração. Você será um espelho de Deus para essa geração. Não reclame do fogo. A garantia é que o refinador está de olho. O refinador está no controle. Em segundo lugar, em alguns momentos, ele nos faz cair em armadilhas, diz o texto. Se você esmiuçar o Salmo 66, versículo 10 ao 12, você vai perceber que ele mesmo nos coloca em armadilhas. E o que é armadilha? A armadilha é quando nós estamos em um lugar que nós não temos condições de sair de lá sozinhos. Quando caímos em uma armadilha, não temos condições de sair de lá sozinhos. E o texto diz que não é o diabo que nos coloca nessa armadilha. Não. Se você reparar o texto, você vai ver que é Deus que nos coloca nessa armadilha. O texto diz que Deus me fez cair em armadilhas e que eu não consigo sair pelas minhas próprias forças. Alguém hoje me mandou uma mensagem perguntando: pastor, como é que o senhor está? E o que veio ao meu coração foi: eu estou vivendo na força do Senhor. Porque quando a gente cai numa armadilha, a gente não tem força para sair de lá. E é isso que Deus está nos ensinando. Quando caímos em armadilhas, não saímos pelas nossas próprias forças. E a ideia aqui é de um animal que cai numa rede e não consegue sair.
Esse texto aqui de Deus nos colocar em uma armadilha é a ideia de um animal em uma armadilha que não consegue sair. É porque Deus me faz cair em uma rede. E por que Deus me faz cair numa rede ou numa armadilha? Eu vejo hoje, se a gente olhar pelo quadro que nós estamos vivendo hoje, parece que nós estamos numa armadilha, estamos numa rede. E Deus nos permite cair numa armadilha, nos coloca em uma armadilha, é para reconhecermos. Receba essa revelação, lembre-se, receba essa revelação. Caímos, Ele nos coloca em uma armadilha para reconhecermos que não temos como sair por nós mesmos, não temos forças para sair por nós mesmos, nós dependemos de alguém para nos tirar de lá. Por isso eu estou conclamando a igreja mais uma vez, se não orarmos, se a igreja parar de orar, não sairemos dessa armadilha. Precisamos que alguém nos tire dessa armadilha. Às vezes Deus me coloca em uma armadilha para que eu me humilhe. Estávamos vivendo um tempo de muita soberba, de muita independência de Deus, e muitas vezes caímos. Ele nos coloca em uma armadilha para nos ensinar a nos humilharmos diante dele, para reconhecermos que não temos como sair por nós mesmos, dependemos dele para nos tirar de lá. E às vezes Deus nos coloca em uma armadilha para que a gente se humilhe. Deus resiste ao soberbo, mas Ele dá graça ao humilde. Lembre-se que eu não sou um super-homem, você não é um super-homem, você não é uma mulher maravilha. E para eu não me esquecer disso, Deus às vezes nos coloca em uma armadilha aonde só Ele pode nos tirar. E aí a gente tem que se humilhar diante dele e reconhecer que a força vem dele, a força pertence a ele, o poder pertence a ele. Porque às vezes nós perdemos a capacidade de sermos humildes. Muitas vezes a gente vai vivendo a nossa vida e a gente perde a capacidade de sermos humildes. E Deus nos coloca em armadilhas para nos ensinar, a sermos humildes novamente. Terceiro ponto que eu quero colocar aqui é que Deus colocou peso nos ombros. Se você ler lá os versículos, diz que Deus colocou peso nos ombros. Isso significa de pressão, viver um momento de pressão. Vitória não é algo fácil. O texto diz que Ele colocou um fardo sobre os ombros do povo dele. Mas fique tranquilo, calma. Você não tira azeite da azeitona sem pressão. Você que faz parte da Getsemane já aprendeu que se a azeitona não for prensada, não tem azeite. Se você faz parte da Getsemane, você já aprendeu que se a uva não for esmagada, não existe vinho. Deus está gerando uma pressão sobre nós para promover vida, para promover unção. Deus quer te usar com poder. Deus quer que você tenha alegria do Espírito Santo. E muitas vezes nos deixamos levar por esse mundo corrupto, sedutor, mau, caótico, e algumas coisas ruins muitas vezes nos acontecem, e aí a gente atribui ao diabo. Cuidado com as suas avaliações rápidas. Aqui está dizendo que Deus nos coloca em armadilhas. Aqui está dizendo que Deus exerce, faz muitas vezes a gente viver um certo tipo de pressão, porque Ele quer extrair vida de nós. Está gerando uma pressão sobre nós para promover vida. E aí nós dizemos: como que o diabo é terrível, vou sair da igreja, vou desistir. Não, querido, se você suportar a pressão, o esmagamento, você terá direito ao azeite. Se você suportar o esmagamento da uva, que representa você, a azeitona representa você. Se você suportar o esmagamento da uva, você terá direito ao vinho, que representa a alegria do Espírito Santo. Se você não entender o caminho, se você escrever essa frase e gravar para mim, já valeu a pena.
Se você não entender o caminho, você vai se perder no propósito. Se você entregou sua vida a Jesus, ela pertence a Ele. Sua vida pertence a Deus. Quarto, para terminar, diz que fizeste com que cavalgasse sobre a nossa cabeça. Uau! Se você ler o texto, você vai ver, fizeste com que cavalgasse sobre a nossa cabeça. Existirão momentos em que Deus vai permitir que alguém cavalgue sobre a nossa cabeça. O que significa isso? O que é cavalgar sobre a minha cabeça? É viver uma aparente derrota. Quando Deus fala que Ele vai permitir que cavalguem sobre a nossa cabeça, Deus vai permitir uma derrota parcial. Você está dizendo então de que o meu Deus pode permitir que eu passe por alguma derrota, pastor? Exatamente isso. É o que o texto está dizendo. Deus vai permitir que você passe por algum tipo de derrota, por alguma derrota, por uma derrota parcial. Mas por que Deus quer que eu experimente algumas derrotas, pastor? Não é só vitória? E a gente costuma brincar aqui na igreja que tem cânticos aí que dizem que é só vitória, né? Mas por que Deus quer que eu experimente algumas derrotas? Que alguém zombe de mim, pastor, que alguém cavalgue sobre a minha cabeça, que eu experimente algumas derrotas? Porque o sucesso, grave isso no seu coração, estou cansado de ver isso, o sucesso não nos ensina nada, o sucesso não nos ensina nada. Agora, quando as coisas dão certas, ninguém faz um autoexame. Quando a nossa vida está dando tudo certinho, você não consegue ver ninguém fazendo um autoexame, parar para se avaliar. Agora, quando as coisas começam a dar errada, a primeira coisa que perguntamos é: onde foi que eu errei? Entende? O sucesso não nos ensina. Dificilmente eu vejo alguém de sucesso se autoavaliando. Mas quando as coisas começam a dar errado, a primeira coisa que as pessoas perguntam é: onde foi que eu errei? O que eu fiz? Deus permite esse cavalgar para a gente parar e pensar e aprender. Ah, queridos, esse tempo que nós estamos vivendo hoje, nem todo mal vem do diabo. Aprenda isso. Deus permite a gente passar o que está passando para a gente parar, pensar e aprender. Porque tudo isso na minha vida, pastor? Porque tudo isso na minha vida, Senhor? Ah, queridos. E o último tópico aqui é que ele diz que eu vou passar pelo fogo. Lê lá de novo. Ele vai nos fazer passar pelo fogo. Não é o diabo, é Deus. O que é o fogo? O que o fogo faz com a gente? Queima. Deus vai nos fazer passar pelo fogo. E o que o fogo faz? Queima. Quando o fogo entra em contato com algum objeto, ele aumenta ou diminui? Diminui. Se você botar alguma coisa no fogo, esse fogo diminui o elemento, o objeto. O fogo tem duas capacidades: consumir e aquecer. Então o Senhor quer gerar em nós potencializar os nossos dons. Queridos, se você entregou tua vida a Jesus, confia nele, né? Se Deus fizer, Ele é Deus. Se Deus não fizer, Ele é Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se o curado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Se tudo não der certo, Ele é Deus. Então tem certas coisas que a gente atribui ao diabo, mas é Deus que está fazendo em nossa vida. E Ele disse que a gente ia passar pelo fogo. E quando alguma coisa é colocada no fogo, ela diminui. E é necessário que a gente diminua para que Deus cresça. E diz também que iríamos passar pela água. Elementos diferentes, né? Fogo e água. Eles
não se misturam. Se eu tenho mais fogo do que água, a água evapora. Se eu tenho mais água do que fogo, o fogo apaga. Isso fala de quê, pastor? Mas Deus está dizendo que eu vou passar pelo fogo e pela água. Vou passar por esses dois elementos. São fases diferentes. E isso fala de uma palavra que eu tenho dito muito aqui na Getsemane. Ele diz que nós vamos passar pelo fogo e pela água. Oh, glória a Deus! Isso fala de equilíbrio. Deus fala de equilíbrio. Vão existir fases diferentes em nossas vidas, momentos em que eu não vou entender o que eu estou vivendo, mas eu tenho que compreender de que, qual seja o momento, tudo termina num lugar espaçoso. Se você pegar o texto de Salmo 66, versículo 12, ele termina dizendo que Deus nos coloca num lugar espaçoso. Tudo termina em um lugar diferente. Então, fazendo um breve resumo, Deus quer refinar você. Deus quer ser visto em você. E muitas vezes Ele nos faz passar, por situações muito difíceis que a gente não entende. Deus quer colocar você num lugar de honra. Recebe aí em nome de Jesus. Deus quer colocar você num lugar de honra. Se você já leu a história de José, você vai se lembrar. José foi refinado, por provas terríveis, Diz o texto que para ocupar o lugar que ele ocupou, Deus teve que preparar ele, refinar ele. E pode ter certeza, se você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, Deus está refinando você, Deus está provando você, preparando para você para viver o que você nunca viveu. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem subiu ao coração do homem. É o que Deus tem preparado para você. Deus está preparando você. Deus não te odeia e nem tem raiva de você. Ele simplesmente está te preparando. Deus quer colocar você no lugar que Ele projetou para você estar. Se você tem fé para receber, receba. Quero repetir, Deus quer colocar você no lugar que Ele projetou para você estar. Então vamos parar de reclamar, vamos parar de murmurar. Renuncie à reclamação, renuncie à murmuração. E eu termino dizendo, Deus está de olho em você, em meio a essa crise mundial, em meio a essa pandemia. Deus está de olho em você. E só recapitulando, Deus está nos refinando como a prata. Eu vejo essa luta que nós estamos passando como Deus nos refinando como a prata, para que Ele possa se enxergar em nós. Aonde você for, você vai representar Deus. Aonde você pisar a planta dos pés, a glória de Deus vai se manifestar. O poder de Deus vai ser liberado aonde você pisar, aonde você colocar a planta dos seus pés. Em segundo lugar, Ele nos coloca em algumas armadilhas para nos ensinar a nos humilharmos diante dEle e a reconhecer que nós não temos força em nós mesmos, nada podemos fazer de nós mesmos. Jesus diz que sem mim nada podeis fazer. E como nós somos cabeça dura, quem é humilde para reconhecer, às vezes nós somos cabeça dura, e muitas vezes Deus nos coloca em armadilhas para nos ensinar e nos lembrar que a força vem dEle, e para nos humilhar diante dEle, e reconhecer que só Ele pode nos tirar dessa armadilha. E aí então nos humilhamos diante de Deus, nos curvamos diante dEle, e Ele nos retira dessa armadilha. Deus permite certas pressões em nossas vidas. Temos passado pressões. Eu tenho passado pressões com minha família, mas eu estou entendendo o que Deus está fazendo, porque eu não quero perder o propósito.
Se eu não entender o caminho, eu perco o destino. E eu estou entendendo o que Deus está fazendo com a minha família ao permitir certas pressões na minha família, porque Ele quer gerar vida. Não é o diabo que está fazendo isso, Deus está permitindo isso porque Ele quer gerar vida, assim como o azeite que flui da azeitona prensada, assim como o vinho que sai da uva esmagada. Você é essa azeitona, você é essa uva. Resista, não murmure, não reclame, porque Deus está gerando vida em você, para que você seja um portador de vida, um agente de milagres nesse tempo, né? Recapitulando aqui, ele diz também que fizeste com que cavalgasse sobre a nossa cabeça. Deus vai permitir algumas derrotas parciais, não uma derrota total, mas uma derrota parcial, né? Porque Ele quer nos ensinar, porque o sucesso não nos ensina nada, mas quando a gente começa a perder, quando a gente começa a ter alguns fracassos, a gente para e pergunta: aonde eu errei? O que eu fiz? E então a gente faz algo que a gente deveria fazer ao longo da nossa vida e não faz, que é um autoexame. Então Deus permite algumas derrotas para nos ensinar. E o bom disso tudo é que Deus sempre tem um novo começo para nós. E Ele vai nos fazer passar pelo fogo e passar pela água. Fogo e água, dois elementos que não se misturam, para nos ensinar a ter equilíbrio. Eu quero profetizar que você será uma pessoa equilibrada emocionalmente. Você não vai perder o equilíbrio. Conversava com um discípulo hoje que dizia que já está entrando em depressão por causa desse isolamento. Eu profetizo sobre a tua vida que vai haver equilíbrio em você para tomar as decisões corretas, aguardar o tempo de Deus, ver os céus abertos sobre a tua casa, o favor de Deus sobre a tua vida, em nome de Jesus. E é isso que nesse domingo eu quero desejar para você aí na sua casa, e te lembrar que Deus quer colocar você no lugar que Ele projetou para você estar. Deus vai te colocar no lugar que Ele projetou para você estar. Então não reclame, renuncie toda reclamação, toda murmuração, mas glorifique a Deus, exalte a Deus, louve a Deus, adore a Deus, né? No monte ou no vale, em paz ou em perseguição, doente ou curado, glorifique a Deus, não murmure, porque eu encerro mais uma vez aqui agora dizendo: Deus está de olho em você, você é muito precioso para Deus, e se prepare para viver o melhor de Deus nesse tempo. Tudo isso aí tem um propósito de Deus. Nem todo mal vem do diabo. Esse é o tema dessa mensagem dessa noite. Nem todo mal vem do diabo. Deus está no controle de todas as coisas. Deus te abençoe, Deus te use poderosamente, Deus guarde a sua vida, guarde a sua família, guarde o seu ministério. E já estamos projetando aqui o nosso primeiro culto aqui juntos. Vai ser, como eu falei, céu na terra. Se prepare, porque vai ser algo sobrenatural. Agora não pare de orar, não pare de glorificar a Deus. Nós abençoamos vocês, você, sua casa, sua família. Tenha uma semana maravilhosa e vamos aguardar que tem surpresas de Deus vindo aí para nós. Deus te abençoe e te guarde em nome de Jesus. Amém. Beijo no coração.